meus amigos, começa mais um podcast bíblico. Vamos juntos estudar mais da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, continuando o estudo de Provérbios. Já estamos nos encaminhando para o final, estamos no capítulo 26. Espero que você já tenha feito aquela leitura prévia que a gente sempre comenta aqui. E aí hoje, às 3h30, você já está presente para o estudo, para que juntos a gente possa aqui edificar a fé, sendo como o corpo de Cristo, cada um colaborando um pouquinho e Deus sempre dando o crescimento. Sejam todos muito bem-vindos, faço o convite para você conhecer também o nosso canal do YouTube. Lá você pode conferir todo esse estudo do livro de Provérbios, desde a visão teológica até o capítulo de hoje e os próximos livros que a gente vai ler aqui no podcast bíblico. O nosso canal do YouTube é canal CJC Oficial, seja um inscrito. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, então compartilhe. Seja um canal de bênçãos na vida de alguém, porque se Deus falou com você através desse programa, também vai falar com outras pessoas. Então manda no grupo da família, no grupo dos amigos, compartilha lá na sua rede social e seja aquela pessoa que fala de Jesus, que fala do Evangelho, para que mais pessoas possam conhecer dessa verdade que liberta, não é verdade? Agora sim, eu quero apresentar os meus amigos que estão comigo aqui no estúdio, começando com ele, que voltou. Se voltou é porque gostou do nosso programa, Graças a Deus. Pastor Igor, seja muito bem-vindo, pastor. Dona Júlia, os amigos de casa, muito obrigado. É um prazer estar participando aqui de algo que edifica. Estou inscrito lá no canal, acompanhando aí capítulo a capítulo, tem sido bênção e eu creio que hoje não vai ser diferente não, vai ser um momento de muita edificação para todos nós em nome de Jesus. Amém, você vai sair daqui mais sábio, tenha certeza disso, são conselhos preciosos, a cada versículo a gente pode perceber isso, temas diferentes e alguns temas bem recorrentes entre os capítulos, mas é tudo para a nossa edificação. Quem também está conosco é o pastor Caio, seja muito bem-vindo, pastor. E quais as suas expectativas para o programa de hoje? Muito bem, dona Júlia, muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, cumprimentar a senhora, o pastor Igor, todos aqueles que estão em casa. E eu creio que a minha expectativa é grande, para que essa pessoa que está nos assistindo também, ela seja muito alimentada pela palavra de Deus. Não é? Sim, eu creio nisso. Seremos alimentados espiritualmente. Pensa num alimento natural. Se você comer só aos domingos, como é que você fica? Não tem como, pastores? Como é que você aguenta a semana? Nem o dia você aguenta, logo já dá uma fraqueza, o corpo já pede por alimento e espiritualmente é a mesma coisa. E aqui a gente está todos os dias trazendo um capítulo diferente para poder edificar a sua fé, para poder te fortalecer, você ficar forte espiritualmente. E como sempre fazemos, vou pedir para o pastor Igor dar essa bênção para a gente, fazendo aquela oração inicial, convidando o Espírito Santo. Por favor, pastor. Amém. Vamos orar então. Querido Deus, estamos na Tua presença, Pai, e pedimos como o Senhor Jesus nos ensinou, que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê hoje, Pai. Amém. Que por intermédio desse alimento, Pai, possamos ser nutridos, ó Deus, de entendimento, ó Deus, que possa esclarecer, Pai, para alguém que está nos assistindo também, ó Deus, essa palavra que o Espírito Santo, Pai, que inspirou o escritor, esteja presente aqui também agora nesse momento de meditação. E eu creio, Pai, que já é, ó Deus, um momento de bênção para a glória do Teu nome. Muito obrigado e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. E agora a gente já pode começar com a leitura desse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 26. Logo no primeiro versículo a gente já vê, como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. E na linguagem de hoje você pode ver, elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. O tolo só faz tolice. O caminho que ele anda é só de coisa errada. Então receber um elogio é uma coisa muito rara, porque é difícil você acertar estando num caminho errado, não é verdade? Exatamente. Difícil você chegar num bom destino se você está indo pelo caminho errado. Então, elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Não combina, dona Júlia? Não combina nada. Aí no versículo 2 a gente vê um versículo bastante conhecido que diz assim: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa
não virá. Eu queria perguntar aqui para o pastor Caio. Esse versículo é bastante conhecido, né? A pessoa, às vezes, não se dá conta disso, mas abriu uma brecha, deu legalidade, e é ali que o diabo ganha espaço para poder agir na vida dela. É aí que vem a maldição, né? Exatamente. Às vezes a pessoa, ela se pergunta, né? A gente, quando está ali na igreja, a gente que é pastor, está ali na igreja atendendo, a gente lidar muito com essas situações. Atender pessoas que elas se perguntam, por que que isso veio na minha vida? Por que que isso aconteceu, né? Por que que... Eu não entendo por que dessa doença, eu não entendo por que da minha vida tá desse jeito, eu não entendo. Mas, com certeza, ali teve uma brecha que ela abriu, né? Dizem aí que a janela da alma, né, são os olhos, né, são os ouvidos, e por intermédio disso tem muitas pessoas que abrem brecha. Aquilo que as pessoas veem, aquilo que as pessoas ouvem, né? Então, o diabo acaba entrando nisso e destrói a vida das pessoas nesse jeito. Exatamente. A pessoa, às vezes, só fala de maldição, só reclama. Exatamente. E quer atrair a bênção de Deus para sua vida? Se você reclama, murmura de tudo, você acaba atraindo o destruidor. Você pensa, mas uma reclamaçãozinha não é uma brecha? Mas com certeza é, né, pastor? Com certeza, né? Até pegando um gancho do que o pastor Caio falou sobre a questão de atendimento, e aí também um outro lado da moeda é que eu já tive a experiência de atender casais que uma maldição veio sobre um casamento e eles ficaram procurando culpados. E aí eu falei, olha, isso aí não vai trazer uma solução. A Bíblia fala que não tem maldição sem causa. Às vezes fica um culpando o outro e não chega a um denominador, né? A gente tem que entender qual é a causa. A causa, você identificou a causa, você trouxe a solução que é Jesus, que é a palavra, você vai resolver. Agora, ficar buscando, às vezes, culpado, vocês só vão ficar aqui se odiando ainda mais. Então, é bem importante a gente salientar essa palavrinha escrita aqui, né? Causa, né? Exatamente. Tem uma causa, então a gente tem que buscar ela para trazer solução. E às vezes é uma brechinha desse tamanhozinho aqui que você não dá tanta atenção, mas o que destrói a vinha é o quê? As raposinhas, aquilo que é pequenininho. Tem o rei Acabe, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, que morreu por conta de uma flecha que entrou por uma brechinha que tinha na armadura dele. Então, que você possa se vestir, se revestir de toda a armadura de Deus. Se você ler, vai ver que essa informação se repete, ou seja, não é à toa. Se revista de toda a armadura, não deixe brechas, não dê legalidade com as suas palavras, com as suas ações, para que você não tenha o mínimo de espaço disponível para o diabo dominar na sua vida. Porque, por menor que seja a brecha, ela pode ser letal e acabar te matando espiritualmente falando, né? Aqui no versículo 4 e 5, eu queria que o pastor Igor explicasse aqui, porque às vezes parece que está se contradizendo. Vamos ver, olha só. Não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faça semelhantes a ele. E aí no 5 vai dizer, responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Você pode ler isso aqui e falar, eu respondo ou não respondo? E aí? E aí, pastor Igor? Eu acho que até como responde, né, dona Júlia? Também tem a ver com isso. Esse versículo 4 me faz lembrar algo que eu escutei uma vez, né? A questão de que ao tolo, ao louco, né? Você chegar e descer ao nível dele, você vai acabar perdendo na experiência dele, né? Então, não é por aí. Você tem que manter a sua sabedoria. Eu vejo mais que é como responder do que propriamente deixar de responder. Eu vou responder à altura, eu vou perder na experiência dele. Mas se eu mantenho a minha sabedoria, aí sim algo pode acontecer de diferente, até na vida daquele tolo ele deixar de ser tolo, né? Você concorda, pastor Caio? Com certeza, dona Júlia. Pegando o gancho do pastor Igor, eu lembro daquela palavra que diz, né? O sábio, ele discerne o tempo e o modo. Eu acho que com tolo a gente tem que agir dessa maneira, né? Saber o tempo de falar e saber a maneira de falar, né? Para que a pessoa, ela não interprete errado, para que a pessoa, ela não venha, né? Assim, se virar contra você, né? E em certos casos, o silêncio também é uma resposta, né? Também, exatamente. Também é um modo de responder e que você tem que ter esse discernimento para saber a hora de falar e a hora de se calar também. Exato. Vou dar um salto aqui, a gente vai lá para o versículo 11, é um versículo bem conhecido também. É um pouquinho... como é que fala, né? Se você tá almoçando agora... 3:30. Não sei, ou tá lanchando, enfim, diz assim... Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo
que reitera a sua estultícia. Vamos ler na linguagem de hoje? Sempre gosto de trazer aqui que traz mais clareza, né? O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Aquela pessoa que cometeu um erro e mais uma vez reitera naquilo. E às vezes nem só a segunda, mas a terceira, a quarta. E eu tinha cachorro em casa, né? Os cachorrinhos lá da minha mãe. E aí eu já presenciei essa cena e é algo nojento, sabe? Você vê, mas por que que ele tá fazendo isso? Sabe que não faz bem, sabe que isso é mal, mas reitera naquilo e vai e pratica novamente. Ou seja, o pecado, ele tem essa característica, né? Algo desgostoso, nojento de se ver, mas as pessoas reiteram naquilo, né, pastor Caio? Exatamente. Muitas das vezes porque a pessoa, ela tá tão envolvida naquilo, Nem né? se dá conta, né? Nem se dá conta. E o diabo acaba enganando a pessoa, né? A gente vai errar, a gente é ser humano, né? A gente vai errar, a gente vai falhar. Só que a questão é aquela pessoa que permanece no erro, né? E a gente vê muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que querem se desvencilhar daquilo, mas ela já está envolvida naquilo. É como uma pessoa que está viciada, né? A pessoa, você conversa com muitas pessoas, ela até fala assim, mas eu quero largar o vício. Eu quero largar, eu até paro. Mas aí daqui a pouco a pessoa volta. Ou aquela pessoa que de repente trai, né? Aí ela fala assim pra esposa, pro marido, não vou te trair mais não, me perdoa, tal. Daqui a pouco a pessoa volta aquilo ali de novo. Porque ela tá envolvida com aquilo ali. Porque ela tá envolvida com o pecado, né? É muito também do ambiente que a pessoa tá, né? Se ela não se dobra, se ela não se sujeita à palavra de Deus, ela vai ter sempre esse deslize, né? Ela vai ter sempre essas falhas. Sim. E o Espírito Santo, ele vai dirigir a pessoa, ele vai fazer com que a pessoa deixe, de fato, não que a pessoa não vai errar, ela vai errar, mas ela não vai viver no erro, ela não vai permanecer naquele erro. Essa pessoa precisa acordar, né, pastor Caio? Exatamente, a pessoa está ali vivendo no pecado e o Filho de Deus, ele até erra, né? Somos seres humanos, como o senhor falou. Se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, ela não fez questão nenhuma de esconder os erros que os homens e mulheres de Deus cometeram, né? Se a gente fosse listar aqui, seriam muitos. O rei Davi mesmo, Sim. o pai de Salomão, aquele que instruiu muitas coisas, o rei Salomão, ele cometeu erros, mas ele era um homem pronto a se arrepender, que quando era confrontado, ele não voltava naquilo. Ele errou muito feio, mas ele tinha um coração contrito, e ele mesmo escreveu, né? O Senhor não rejeita um coração contrito. Então... E até... dona Ju, desculpa Claro, cortar. não, pode falar. E, assim, desculpa até entrar nos detalhes do que é essa questão do vômito, né? Porque, se a gente parar pra pensar, foi algo que não bateu bem, né? E também não é tranquilo para sair, a gente sabe como é que é algo, né? Um processo, né? E, assim, a pessoa olhar para aquilo e falar assim, eu quero aquilo de volta dentro de mim, né? É algo que, de fato, alguém precisa receber essa luz. E eu vejo dentro da palavra também... A pessoa tá realmente cega, né? Para querer e desejar uma coisa dessa. Que não bateu bem, que não foi tranquilo para sair, enfim. E aí eu vejo a questão até da palavra quando ela diz, né? Sobre uma casa que não pode ficar adornada e vazia, né? A pessoa colocou para fora algo, né? Glória a Deus que saiu da vida dessa pessoa, glória a Deus que não está mais nela, e agora ela tem que se encher do bom alimento, daquilo que faz bem, daquilo que vai nutrir ela, daquilo que vai edificar ela, para que ela agora passe bem, não passe mais mal, né? É verdade, tem que estar preenchido. Exato. É o que a gente falou aqui, é todos os dias estar preenchendo, se alimentando da palavra. Agora a gente vai voltar num assunto que Provérbios fala muito sobre isso. E por que será? Será que existe em muita quantidade isso aqui? Vamos ver. Lá no versículo 14, eu vou ler até o 16, e vai dizer assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de a levar a boca. Mas o sábio... Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Mais uma vez, Salomão advertindo contra a preguiça. Pastor Caio, que mal tem na preguiça? Todo mal, né, Ju? Todo mal. Todo mal do mundo. A pessoa que é preguiçosa, ela até fala numa palavra, né? Não que ela não tem desejo, ela tem ambição,
mas ela nunca vai conquistar. Ela fantasia muita coisa, planeja muita coisa. Planeja muita mas coisa. Não age. Mas ela não toma atitude, né? Aquela pessoa que está sempre, né, acomodada, é aquela pessoa que muitas das vezes espera pelos outros, né? É o mal de muitas pessoas hoje, ela espera pelos outros, né? Ela não toma atitude. É aquela pessoa, como diz aqui, né? Um leão está no caminho, um leão está nas ruas. No Provérbios 22:13 tem essa mesma passagem. Só que ele diz que o preguiçoso, ele fala assim, o leão está no caminho, eu serei morto por ele. Ou seja, o preguiçoso, ele não enfrenta, né? Ele não enfrenta, ele quer que os outros enfrentem por ele. Se esconde, Se né? esconde, né? E às vezes quer até uma promoção. Mas como é que vai ser promovido se a pessoa se esconde? Como diz o velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, o preguiçoso se esconde, ele não vai ser lembrado, nem pelos outros, nem por Deus. Você falou essa questão, né, de o que não é visto não é lembrado. O problema do preguiçoso, como diz o texto, é que aos olhos dele ele está bem. Né? Aos olhos dele ele está fazendo o que é certo. Só que o mundo não gira, né, ao redor da visão da ótica dos olhos do preguiçoso. Essa que é a questão. Aos olhos dele está tudo muito bem. Eu não preciso lá fora conquistar, eu não preciso... Porque eu estou muito bem. O que eu estou fazendo aqui está certo. Ainda vai falar mal de quem está trabalhando, Exatamente. né? Por que você está fazendo Exatamente. isso? E ele se torna totalmente contrário à semelhança de Deus. Tem uma coisa que o nosso Deus nunca foi preguiçoso, né? A gente vê desde a criação, desde o Gênesis, né? Tudo que o nosso Deus fez, então... Descansar foi depois de 6 dias do trabalho, não foi? E até aquele descanso ali, eu entendo como um descanso contemplativo, né? Sim. Partindo do princípio que Deus, ele não se cansa, então foi uma coisa de desfrutar aquilo que fez. Exatamente. O preguiçoso, ele não chega nesse porém, né? Nesse momento. Eu entendo que se depender do preguiçoso, o mundo não gira. Imagina se todos aqui que estão trabalhando aqui, né, os câmeras, a senhora, falassem assim, hoje eu não vou não. Tendo compromisso, hoje eu não vou não, vou deitar mais um pouquinho. O mundo não girava, né? Se depender do preguiçoso, o mundo não gira. Não, a Bíblia fala muito sobre o trabalho, fala sobre a honra que vem junto com o trabalho, enfim. E você vê que ela fala sobre o preguiçoso. A gente vê Provérbios inteiro condenando a preguiça. A gente está vendo isso em todo este livro. Seguindo aqui o próximo versículo, a gente vai falar para aqueles que são intrometidos. A pessoa já não gosta muito dessa palavra, né? O versículo 17. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Ou seja, vai levar mordida, né? Nem contigo é a situação, mas tu foi se botar no meio pra quê? Pra quê, meu Deus do céu? Quem procura acha, né? Pois é, vai ser mordido. Seguindo aqui, a gente vê do versículo 18 ao 22, vai falar sobre as palavras do maldizente. Não vou entrar muito nisso aqui, mas o versículo-chave é o versículo 20, né? Que vai dizer, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Ou seja, tirar aquela pessoa que traz o problema. Às vezes a situação não vai para frente, é porque tem um que está contaminando todos. Um que inflama o coração de todos, assim como foi com o povo no deserto, e só 2 que mantiveram realmente a palavra, a promessa, e aqueles que desfrutaram da promessa. Então, cuidado com as palavras do maldizente. E se você é o maldizente, se arrependa. Se arrependa enquanto há tempo. Para a gente poder finalizar, para tentar extrair ao máximo aqui de conteúdo desse capítulo, vou ler o 27, que diz assim, o que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, sobre ele rolará. Olha só que versículo forte, vou ler na linguagem de hoje também, diz assim, quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem enrola uma pedra será esmagado por ela, muito cuidado. A gente vê, tem um exemplo na Bíblia Sagrada de Amã, que tentou fazer uma armadilha para aquele que era o seu inimigo, o Mardoqueu, ou Mordecai, como algumas traduções vão trazer, e ele que acabou caindo naquela própria armadilha, ou seja, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Você concorda, pastor? Concordo plenamente, né? E assim, é uma energia gasta. A pessoa que gasta energia para fazer uma cova, ela poderia estar fazendo uma ponte, Exatamente. né? Poderia estar gastando energia para fazer outra coisa, para se aproximar de uma pessoa, né? Para poder criar um relacionamento saudável, para poder extrair bons momentos, mas ela decide criar uma cova, né? Vai acabar que vai sobrar para ela. Ela mesma vai desfrutar daquilo que ela está preparando para os outros. Às vezes as pessoas são muito inconsequentes no seu agir.
ela acha que não existe a lei do retorno, ela acha que o que ela planta ela não vai colher, que vai acabar sobrando para o outro, ela acha que vai se dar bem com a aquilo. colheita pode vir daqui a muitos anos, não mas uma hora necessariamente. chega. E se não for aqui nessa terra, pior, vai ser na eternidade. Exatamente. Então, que você não precise passar por isso, que você faça aos outros aquilo que você quer que os outros vos façam também. É assim que Jesus nos ensina, ou seja, tratar os outros com honra, né? Exato. Dar o devido respeito, enfim. Para a gente poder finalizar, eu quero ler com vocês agora o comentário do missionário R.R. Soares sobre o capítulo 26. É assim que a gente encerra, né? Com chave de ouro. E ele diz assim: o sábio utilizou diversas comparações a fim de ressaltar que o tolo não merece ser honrado, pois, por seu próprio modo de agir, mostra-se indigno de qualquer elogio. Além disso, apontou as fraquezas do homem preguiçoso, do maldizente, do que usa de falsidade e daquele que gosta de provocar contendas. Ora, esses comportamentos geram todo tipo de consequência destrutiva, não apenas para quem assim procede, mas também para aqueles que o cercam. Por isso, tenha cuidado para não causar decepção ao próximo com suas atitudes. Em tudo e por tudo, tenha consciência de que Deus o colocou como luz no meio das trevas. Lembre-se de que, ao cumprir sua missão, você estará levando os pecadores até Jesus. Essa é a nossa missão, né? Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E também aproveito para agradecer a participação do pastor Caio. Pastor, que Deus abençoe por onde o senhor for. Seja uma bênção. Muito obrigado, dona Júlia. Agradeço a Deus também por essa oportunidade. Obrigado mais uma vez. E que você seja abençoado aí por toda essa palavra, por esses comentários. Eu creio que Deus falou ao teu coração em nome de Jesus. Muito obrigado. A gente queria ter mais tempo, né, para poder abordar cada versículo, porque o livro de Provérbios é muito rico, mas a gente está se esforçando. E pastor Igor, muito obrigado pela sua participação. Ô, dona Júlia, alegria minha, né? Poder receber um transbordar dessa sabedoria de Provérbios. Glória a Deus. Fomos edificados aqui também, não só comentamos, mas também recebemos. E é sempre uma alegria estar aqui no podcast bíblico. Exatamente, a gente aprende muito aqui no podcast. Eu amo demais. E muito obrigada a você aí de casa que ficou com a gente até o final. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E já passa com o dever de casa. Leia Provérbios 27 e volte amanhã para mais podcast bíblico. Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês e que Deus abençoe. Até mais. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então, não perca tempo. Já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo. Interaja conosco através dos comentários. Nós queremos ouvir a sua participação, a sua opinião, né? Participa com a gente. E também nos ajude compartilhando. Tem a função ali de enviar. E você pode enviar no grupo dos amigos, grupo da família. Fica à vontade. Seja um canal de bênçãos na vida de alguém. E lembrando que aqui no nosso canal do YouTube tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos até o dia de hoje. Então, para você ficar por dentro de todo o estudo de Provérbios e dos próximos livros que a gente vai fazer, tá bom? E não se esqueça do Instagram, @canal.cjc. Lá tem novidades, conteúdos exclusivos e muita coisa boa. Então, siga a gente lá também, tá bom? E eu espero você no próximo podcast. Deus abençoe.